A paz do Senhor. O Podcrente recebe hoje o pastor Amorim. Aliás, pastor, eu já começo o nosso Podcrente aqui fazendo um protesto. É mesmo? Um protesto. O senhor, sem a sua apresentadora ao lado, o senhor assim, não dá a mesma audiência. É difícil, pastor. É muito difícil, né? É. Como é que a gente chama ela, pastor? Em casa, como é que o senhor chama a sua esposa? Chama Mari mesmo. A Mari Amorim. Se todo mundo só conhece ela por Mari. Isso. O senhor sente falta muito dela? Naquele período que o senhor dirigia a regional e fazia um programa na DTV, era claro que vocês dois têm uma ligação quase perfeita, assim, né? Verdade, não sabe o que o outro vai dizer e tal. O senhor sente muita falta dela? Com certeza. Quero, antes... tem a paz do Senhor, né? Senhor, esses apresentadores da Assembleia de Deus estão cada vez mais informais. E dizer que é uma alegria estar aqui, filho, para poder cooperar também aqui no programa Podcrente. Que quer conhecer a história das pessoas, né, pastor? O senhor é comerciante, pastor? Temos um estabelecimentozinho, né? Mas desde sempre? Assim, o senhor... Já faz alguns tempos, alguns anos. Nunca viveu só da obra de Deus, assim... Ou passou um período? A gente trabalhava também como vendedor, né? E depois temos um estabelecimento. Mas assim, sempre na obra e com estabelecimento também. E é do ramo de farmácia? Isso. Sempre foi? Sempre você foi. Então o senhor é quase doutor, né? Porque nada. As pessoas se consultam na farmácia, né, pastor? O que é bom para isso, o que é bom para aquilo, e o farmacista que chama... Tem o farmacêutico. As pessoas chamam de farmacêutico, né? O farmacêutico, na verdade, é uma outra coisa, mas o farmacista sempre foi chamado de farmacêutico quando não havia lei que obrigava a farmácia a ter um farmacêutico. Hoje tem, né? Hoje tem um farmacêutico e eles chegam, os pacientes, os clientes chegam com as receitas já, a gente passa tudo pro farmacêutico e vai... Nem um Cibazol, assim, um negócio, ninguém pede mais não, né? Pastor, mas assim, parece muito com o pastor, né? De certa maneira. É verdade, As pessoas chegam reclamando de alguma dor, de alguma coisa. É isso mesmo. Há quantos anos as duas coisas juntas? Não só a empresa, mas o ministério? Pastor Cleme já faz nasci no lar cristão, né? Graças a Deus, e assim, bem jovem, naquele dia eu percebi que ele foi, depois de muito tempo, já percebendo que ele foi a chamada. Quando em Cruzeiro do Sul, sou cruzeirense, né? Eu sou de Cruzeiro do Sul. De que família? Bom, os Amorins têm lá em Cruzeiro do Sul, mas desde os tempos em que Rodrigo Alves era só uma vila, né? E tem Amorins lá em Rodrigo Alves. Também tem os Castro, né? Tem. Os Bezerras também, tá? O senhor não vai tirar da nossa... o pai dos Castro. Isso. O pai. E em Cruzeiro do Sul, nosso pastor João Braz, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade, 12 anos, e eu sempre tinha um sonho de receber o batismo do Espírito Santo. Toda oração eu ia, pastor. Quantos anos isso? Isso, de 11 para 12 anos. É mesmo? Era. E eu ia para frente para receber a oração, mas não recebia o batismo. Lembro-me que um dia na escola bíblica, o pastor chamou, tinha uma ministração após a escola, e eu comigo mesmo, eu não vou não, porque não, toda vez eu vou, mas não recebo. Como é que era o sinal? O pessoal, porque o senhor gostava era daquele furdunço que geralmente o pessoal faz? Ficar orando e falando alto, cair, falar em línguas estranhas? Não, lá eu cheguei, ajoelhei, criança, adolescente, né, pré-adolescente, e ali, pastor, lembro que o pastor colocou a mão na minha cabeça. Não sei quem foi o pastor, se foi o pastor João Braz, se foi um auxiliar. Ali recebi o batismo do Espírito Santo. Ali eu vi que foi minha chamada, vamos dizer assim, ministerial. Foi a partir dali que Deus me deu assim essa chamada ministerial, né? Aquele fogo especial, fogo que ardia mesmo no meu coração, né? E qual era o fogo, pastor? Qual era o seu chamado? Com 11 anos de idade, alguém sabe o que quer? Pastor, eu lembro-me que toda vez que eu chegava na igreja, eu não ficava conversando. Conversando com meus amigos. O pai dos Castros era crente? Já? O pai sim. E eu lembro-me que eu chegava e me ajoelhava. Eu não conseguia orar, pastor. E só falava língua estranha. Isso foi pelo período assim, de vários meses, né?
Então eu vejo ali que foi algo especial na E minha com, vida. isso Né? tinha discernimento de que Sim, aquilo sim, era tinha. certamente uma oração A gente ia em pro línguas culto com estranhas. propósito. Eu vou para o culto para adorar o Senhor. Eu chegava lá, já me ajoelhava, né? E já, na hora da oração, começava a orar e só vinha língua estranha. E foi algo assim especial da minha vida, né? Uhum. É que aquele fogo a gente procura manter, né, pastor? A gente procura mesmo. manter até hoje, O fogo, servindo ao o Senhor. fogo né? arderá sobre o altar. Só pra caramba. Isso. Aí, aos 16 anos, vim para Rio Branco. Nossos pais acharam que deveriam fazer essa mudança, né? Ele foi chamado, seu pai? Não, na realidade, o pai na época, ele já trabalhava na antiga Funasas, o senhor lembra? Fundação Passou Nacional de Saúde. depois para Sucan, né? É. Aliás, antes era Sucan, Antes era depois Sucan. Funasa, É né? o soldado da malária. Isso, Seu pai exatamente. era? É o que ele fazia mesmo, Que era exatamente. dedetizar as casas. Isso, passava tal, de tal. um mês, 2 meses, 3 Ele também meses. teve aquele problema que quase todo mundo naquela Não, época ele não, teve? graças a Deus ele não teve, não. Faleceram tantos profissionais naquela Hoje ele hora. tem 84 anos, está bem, graças Tá a Deus. inteirinho. Está inteirinho. E aqui, não lá em Cruzeiro. Tá aqui. Dirige, enfim, é uma bênção. Presbítero Amorim. Presbítero Amorim. Agora, que é o chefe, né? Ele é que é o chefe. Ele que é o chefe. Pastor, e assim, quando o senhor foi batizado então no Espírito Santo, qual foi a memória que o senhor guarda até hoje? Qual é a memória que o senhor guarda até hoje de que aconteceu algo além daquele dia que o senhor tenha, assim, eu tenho certeza que foi a interveniência de Deus através de mim. O senhor viu muitos milagres, pastor? Quais? Sim, pastor, naquela época, eu lembro que eu fui, aos 11 anos, recebi esse poder, vamos dizer assim, essa dinâmica, né, na minha vida. E lembro-me que, enfim, foi um período na minha vida de adolescente que eu procurei estar sempre na casa do Senhor, servindo ao Senhor, né, ali com meus pais, buscando sempre a presença do Senhor, né. Se comportando direitinho. Se comportando direitinho, indo para a igreja para adorar o Senhor, né? Tanto que eu lembro que a minha juventude, eu não lembro de ter passado assim, aquela parte para a mocidade. De ter subido a ladeira do alumínio, sim, de ter ido atrás de fazer festa por aí. Eu lembro que bem jovem mesmo, eu não vou por senhores, né? Então, vamos dizer assim, passei poucos meses na mocidade, mas eu pulei essa etapa aí, né? E para amadurecer mais também o meu ministério, né? Agora, tem uma parte na minha história, na minha vida com o Senhor, que infelizmente eu saí dos caminhos do Senhor. Essa parte, infelizmente, é a parte triste da minha vida, né? Já tinha o quê? 18 anos, 19 anos, né? Passou o tempo todo santo, aí quando chega naquela época, aí explode tudo dentro, junto com... Isso, Mas, pastor Clemer, eu lembro-me que não esquecia de orar, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, eu estou fora da sua casa. Fazia o que não queria, né, pastor? Mas eu sou seu filho. E o que queria fazer, não fazia. Senhor, eu quero voltar. Imagina. Eu quero voltar. Assim eu não lembro de ter ido dormir sem orar. Mesmo afastado. Não consegue, né, pastor? Né? E mesmo assim, ao acordar, eu lembrava que eu ajoelhava na minha cama e orava. Senhor, eu estou afastado, mas eu quero voltar. Tem misericórdia da minha vida. Eram muitos irmãos para compartilhar com o senhor? 10 irmãos, pastor. 10 irmãos. Os amorins gostaram de... e os hebreus de Cruzeiro do Sul, né? Tem uma isso, gota de meninos reproduzindo. 10 irmãos, E o senhor é mais novo? Não, quantos homens, quantas mulheres? Dos homens sou o terceiro. Sou o terceiro. E o primeiro a ser crente? Não. Não. Todos nascemos lá evangélico, né? Todos. E quando criança, a gente já também fez essa decisão de servir ao Senhor, né? Enfim, então, quando nessa parte, vamos dizer, negra da minha vida espiritual, que eu saí dos caminhos do Senhor, mas ele pediu, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não deixe eu continuar assim. Não deixa eu morrer nessa situação, porque eu estou errado, estou fora da casa do Senhor. Né? Fui a um culto, pastor, lá na antiga base. Você só lembra? Aqui em Rio Branco. Aqui em Rio Branco. Tá. O tempo sede era na base. É na base. Perto da a igreja está do mesmo modo, tá? Rua Benjamin Constant. A Igreja Assembleia de Deus de Rio Branco. Isso. Está igualzinha. Continua lá. Só que o tempo sede na época era lá. Eu tinha... Aquele é um monumento da Assembleia de Deus. Eu tinha acabado de chegar a Rio Branco, tinha o quê? Uns 6, acho que um máximo 8 meses, máximo um ano.
E era o pastor Muniz, o pastor presidente na época. Que veio a ser o presidente da igreja. Isso, o presidente era o pastor Muniz. Uhum. Depois o senhor recolheu, aí foi o pastor Levi. Que... Isso. Para presidir a igreja. Isso, para Mas presidir o pastor a de igreja lá da base? era o pastor Muniz, que era o presidente. Ele próprio. Porque lá era o templo sede. Era o templo sede, ele era o presidente. Claro, estou aqui. Aí eu lembro que eu fui pro culto, fiquei lá fora. Era um congresso de jovens. Uhum. Naquele tempo chamava de juventude mesmo. Isso. Mas eu fiquei lá fora, pastor. Eu não entrei. Aí alguém veio lá fora e começou a pregar para mim. Na hora que é feito o apelo, né? Na hora que convida as pessoas para... Quem quer se reconciliar. Isso. Volte à casa do Pai, enfim. E naquele momento ali, eu dizia, não, eu não estou pronto, eu preciso... O inimigo enganando. Preciso me preparar primeiro para depois retornar para a igreja, para o Senhor. Mas ele começou sendo usado por Deus, coisas que só eu e Deus sabia. E ele falou uma frase assim, as portas para vocês estão se fechando. Quem sabe é a última oportunidade. E eu digo, peraí, então se é a última oportunidade... Não dá para perder, né? Não posso perder. Pastor, eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Mas foi um choro assim de arrependimento por estar fora da casa do Pai, sabe? Mas eu chorei muito mesmo. Eu entrei na igreja chorando, pastor. Chorei bastante. Quando eu entrei na igreja, já tinha acabado, já tinha orado, já estava um coral cantando, porque ele insistiu muito comigo. Eu não queria voltar. Mas ele insistiu tanto. A igreja é pequena, né? Isso. Imagino que naquela época já era pequena. Já era assim, pequena, era do mesmo tamanho. Fora, né? Isso, era do mesmo tamanho. E eu não queria. E aquele obreiro, foi uma obreira que foi lá pregar para o senhor lá fora? Foi um obreiro. E ele insistiu mesmo. Eu senti que era Deus ali falando através daquela... Que é o Espírito Santo de Deus falando através daquela vida. Que aí eu não aguentei. Dizendo coisas que só o senhor e ele sabiam. Eu fui às lágrimas. Aí eu baixei a cabeça, comecei a chorar. Ele disse, tu quer voltar agora? Eu quero. Ele disse, eu vou te ajudar. Aí ele foi comigo, pastor, até o altar. Chegou lá, tinha uma cancelazinha? Não, tinha uma parte de como se fosse de madeira e um sofazinho para te se ajoelhar. Tá. Era. Hoje chama de genuflexório antigamente, né? Sim. Você ajoelha ali, né? Sim. Ajoelhei-me ali. Eu lembro-me chorando bastante. Né? Chama-se desde sempre. Isso, chorando bastante mesmo, incontrolado, me chorando mesmo. Eu lembro que o saudoso Gessé Santiago veio, colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Naquele momento ali... Era um menino quase da sua idade, isso, né? Isso. Ele já era auxiliar na época. E nessa época eu retornei à casa do Senhor, à casa do Pai, né? E de lá para cá, o Senhor tem me segurado. Estamos ali trilhando o caminho, né? Pedindo que o Senhor nos dê graça para permanecer firme até o fim. E quando o senhor passou a ser pastor, de cuidar de uma igreja, e qual é a impressão que o senhor tem hoje daquilo? Porque quando essa igreja, Assembleia de Deus em Rio Branco, era lá na base, a sede dela, certamente aqui os crentes não eram chamados nem de crentes, eram ainda os protestantes. Isso, né? E sempre houve, o pessoal quer negar, por conveniência, mas assim, se tem alguém que foi tratado com preconceito e ainda são os protestantes, os crentes. Né? Como é que foi essa? Pastor, eu lembro que na época que eu voltei, assim, eu não saí mais, mas eu não estava aquele crente assíduo mesmo, de dizer assim, eu quero permanecer e continuar firme mesmo ali, sabe? E servindo ao Senhor constantemente, ali nos cultos, não. Mas eu senti o chamado. Eu senti o chamado de Deus na minha vida, ministerial. Mas sempre recusando. Eu recusei demais, pastor. Parece que quem é mesmo tem dificuldade para dizer que me dá, né? Eis-me aqui. Que não se sente bem digno, né? Exatamente. Eu lembro que eu sempre gostei, eu gostei sempre de cantar. E tinha aquelas fitas cassete. Você lembra? Não, senhor, não lembro não. Tinha umas do meu tempo, não. É jovem, né? É muito novo. Tinha uma fita cassete, eu sempre ia com ela preparado, já com o louvor preparado ali, para se me desse a oportunidade, eu já ia com o playback na mão. Isso, para adorar o Senhor com louvor. Eu percebia que quando ia 2, 3 cultos em seguida, o dirigente me dava a oportunidade. Eu digo, não, estou sendo muito notado. Vem louvar aqui, Amorim. Aí eu procurava passar um dia sem o culto, só para o dirigente esquecer de mim.
Que não é visto, não é lembrado. Claro. Eu tinha essa estratégia que não era de Deus. Aí passava alguns dias, sempre o culto, alguns meses. Quando eu voltava, novamente começava a me dar oportunidade. E aonde eu ia, pastor, o Senhor usava pessoas. E falava da chamada dele na minha vida. Mas eu sempre Reticente, né? dizia, não, Senhor, não, eu não quero. Por ver como ministério, pastor, não é fácil, é difícil, né? E às vezes, por ver nossos pastores mesmo, eu digo assim, a partir todos os pastores mesmo, né? Às vezes é a luta que todos passam. Se você olhar para a luta de um pastor, passam, enfim, mesmo, né? Você fica mais medo ainda, né? Isso, eu digo não quero. Eu não quero o ministério, sabe? Eu sempre não aceitava, né? Aí eu lembro-me que a minha mãe adoeceu, pastor. Adoeceu, uma enfermidade muito grave, né? Fomos para Goiânia, eu e a Mari, minha família, alguns irmãos também, meus irmãos. E lá eu chamei uma pessoa para orar por ela. E essa pessoa começou a orar por ela e virou para mim. Digo, não, eu quase disse, meu irmão é para minha mãe, não sou eu não. Mas ele olhou para mim assim, diz o Senhor. Aí foi falar da chamada que ele tem na minha vida. E quantas vezes eu estava fugindo do chamado. Eu estava quase que nem Jonas. Disse, mas o Senhor disse que a partir daquele momento ele ia entrar com providência na minha vida mesmo. Porque ele estava me chamando, eu estava sempre fugindo. Ele precisou levar o senhor para o fundo d'água para poder... Foi. Ficamos 3 meses em Goiânia com a minha mãe, ali no centro universitário, ali tem um setor, é o setor aeroporto, né? E o centro universitário, ficamos 3 meses lá. E, enfim, o Senhor recolheu nossa mãe. O Senhor não curou. Não curou, recolheu nossa mãe. Mas curou o Amorim. Mas curou o Amorim, né? Então, aí eu passei, pastor, uma época em depressão. Eu entendia, com a mamãezinha morta. Eu entendia que, antes dela falecer, antes do Senhor recolher, eu entrei em depressão. Antes do Senhor recolhê-la. Mas eu entendia que o Senhor estava permitindo aquela situação na minha vida, porque eu estava sempre dizendo, não, Senhor, eu não quero. Eu não. Chame outro. Eu não, Senhor. Aí sempre negando. Nesse momento que eu estava em depressão mesmo, que eu não conseguia trabalhar, pastor. Eu não conseguia trabalhar. Era difícil para mim. Meu filho pequenininho, de 3 anos de idade, já casado, né? Mas eu não conseguia ter minha vida da rotina plena. Normal. Não conseguia, né? Falei pro meu patrão, eu digo, eu não consigo trabalhar. Me ajude, me dê um tempo aí que eu vou ficar em casa. Mas a situação ia se agravando cada vez mais, né? Eu procurava irmãos, vários pastores. E ficar em casa era só afundar mais, né? Só afundar mais. Eu procurei vários irmãos para me ajudar, vários. Hoje eu lembro deles, hoje eu reconheço que eles me ajudaram, sabe? Estava aqui na regional e teve um que me ajudou bastante. Eu sempre procurei honrá-lo também, porque na hora que eu precisei ele me ajudou. Quer dizer o nome dele, não? É tão legal a gente honrar quem não está perto. Pastor Cordeiro. Pastor Cordeiro, né? Entre outros que me ajudaram também, pastor Dário Felipe me ajudou muito mesmo, sabe? E assim, então eu entendi que o Senhor estava ali tratando comigo. E eu disse, Senhor, eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Quero renovar. Me tira dessa situação, que a partir de hoje eu vou lhe obedecer. Eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. E foi quando eu fiz essa aliança com Deus, pastor, foi quando o Senhor logo usou um dos pastores, né, aqui do nossa casa, aqui em Rio Branco mesmo, e nos convidou para ir congregar com ele. Fiquei no último banco. Aí passei alguns meses meio se escondendo ainda. Se escondendo ainda, tá? Aí ele me chamou para ser superintendente da Escola Bíblica Dominical. Aí eu fui para casa e digo, mas eu acho que não é para mim não, fiquei pensando. Aí o Senhor tocou no meu coração, lembra-se da aliança que você fez comigo? Lembra-se? Aí eu lembrei, pastor, eu digo, não, eu não posso dizer não. Aí eu digo, pastor, amém, eu aceito. Aí aceitei. Aí o Senhor nos levou ao diaconato, passei vários anos, né?
servindo o senhor como diaconato. Ainda servimos o senhor também como diácono, né? Que o pastor também é o diácono, né? Uhum. Fomos Todo mundo deveria se achar diácono, isso, né? Ou se achar não, pelo menos se posicionar como, né? Isso, E eu lembro que quando eu estava como diácono, eu digo, não quero ficar como diácono mesmo, né? Servindo o Senhor, procurando servir muito bem, mas passou-se alguns anos, o pastor disse, eu vou indicar para o presbiterato. Aí eu sempre lembrando, digo, se eu disser que não, já falei para o senhor que sim. Não posso dizer não para a obra, né? Aí, amém, pastor, amém. Aí quando foi para a primeira congregação, pastor, e foi no Esperança 1, pastor, no Esperança 1. Já estava congregando lá há 2 anos. Devia ser uma igrejinha também nova ainda? Não, uma igreja grande. É. Uma igreja grande, pastor. Já era grande? Já era grande. Porque... Já era grande. Tá. Já era grande. Era uma igreja de madeira na época, mas era uma igreja muito grande, né? Muitos irmãos. Eu acho que a antiga, acho que era até maior do que a da atual. Isso. Sim, atualmente eu andei por Isso, ali, vi uma igrejinha bem pequenininha de madeira. Sim. Agora já está reformada, né? Sim. E aí lá, pastor, eu tive o convite para dirigir. Eu digo, não, eu não. Eu digo, pastor, aqui só, a maioria dos dirigentes aqui são pastores já, consagrados. O que eu vou fazer no meio desse pessoal? Estava como diácono. Eu digo aqui, aí fui citando o nome dos pastores que já tinham dirigido lá, pastor Cordeiro, pastor Dário, enfim, foi. Eu digo, não, pastor. Ele disse, é você mesmo que Deus me mostrou, é você. Eu digo, pastor, o senhor tem certeza? O senhor orou mesmo, pastor, é você. Esse é você mesmo. Eu digo, sou ele, é você mesmo. Aí eu lembrei também, digo, eu não posso dizer mais não para o senhor. Se ele quer me botar no meio dos grandes, quem sou eu para dizer que eu não vou? Né? Isso, No meio dos pequenos eu também não vou dizer. Isso, né? É verdade. Aí eu fui e aceitei, pastor. Aceitei. Fiquei preocupado, pensei, passei a noite preocupado. Depois da posse. Mas no dia seguinte, isso confortou meu coração. O Senhor usou uma pessoa, disse, foi eu, Senhor, que te coloquei nessa igreja. E vou prosperar esse trabalho. Aí usou várias palavras, sabe? Após eu sair de lá tão feliz, pastor. E do jeito que aquela pessoa usada por Deus falou, assim aconteceu, pastor. Aconteceu, o Senhor prosperou em todos os sentidos, a igreja cheia. Na época, se não me engano, era terça-feira, acho que era quarta-feira e sexta-feira o culto. E domingo. E a congregação, todos os cultos cheia, pastor. Cheia mesmo. Todos os irmãos alegres. Passamos 6 anos dirigindo. E lá, pastor, eu tive o privilégio de pastorear os pais do nosso pastor. Do pastor presidente da igreja hoje. Exatamente, pastor, os pais do nosso, os genitores dele, né? A nossa irmã, saudosa em memória, Magnólia, e o pastor Manuel Ribeiro. E eles eram assíduos lá, pastor. Eu lembro que não faltava uma escola bíblica dominical. Eu morava próximo do Esperança, da congregação. E às vezes eu falava assim, pastor, o senhor quer uma carona? Ele dizia, não, deixa que eu vou a pé mesmo. Eu disse, pastor, não quero deixar o senhor assim. Não, eu vou a pé. Você não imagina o prazer que não vai tirar esse prazer de mim. Segurava na mão da esposa dele e saiu os dois, sabe, pastor? Então, assim, eu tive o privilégio de ser os pastores, pastor dos nossos, dos pais do nosso presidente, né? Nosso genitor. Ainda falta curar, pastor? Ou não é necessário usar essa expressão, curar, porque pressupõe uma enfermidade de alma ou de espírito? O Amorim dá essa história de fugir da liderança? Pastor, já pensou sobre isso? Já pensei. Porque hora por outra recorrentemente volta e quer inibir o seu ministério? Será que é isso? Eu sempre tive essa grande dificuldade de timidez, pastor. Eu sempre eu conheço pessoas que essa têm grande dificuldade, muito mesmo, sabe? Mas timidez, aí mistura que a coisa. Atrapalha no ministério, atrapalha muito mesmo, sabe? Onde é que entra a Mari? Aí sim, vamos voltar aqui para a Mari. Mari se a Mari não é ninguém. É verdade. Eu não sei nem por que eu estou entrevistando você, ela aqui, a apresentadora do programa. A Mari é a bênção. Onde é que ela entra? Chegou, 18 anos de idade, crise, perdeu-se no mundo, foi ela que Deus usou para ali. Assim, olha, ela já era crente também? Já era crente também. E era lá na base ou no Esperança? Ela morava no Esperança. Pastor, foi lá mesmo que o Senhor usou,
para me aproximar novamente do Senhor Jesus, do nosso bondoso Deus, né? Lembro-me que quando começamos a namorar, né? Eu ainda não tinha voltado para a casa do Senhor, não aconselho isso para ninguém, né? Mas foi a maneira de que Deus usou, né? Já para voltar à casa do Senhor, né? Foi a maneira que Deus usou ali. E ela já quando era eu crente? A vi, digo, ela já era crente? Já era crente. Quando eu já vi, o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-la. Na verdade, o senhor era também, só que era desviado. Ela não. Estava fora da casa do pai, né? E ela estava na casa do pai. E aí, quando eu a conheci, pastor, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer, ela estava mais umas 4 jovens. E o meu olhar só era para ela. Eu digo, essa jovem é muito bonita. Eu não sou digno de uma jovem dessa. Aí depois fomos conversando e descobri que ela era também evangélica, enfim, né? Foi uma rápida conversa, enfim, um rápido namoro. Mas aí, o namoro não continuou. Acho que poucos meses. Eu estou lá no ginásio coberto. Fui lá para o ginásio coberto. Dirigindo também? Não. Era uma convenção? Era o congresso. Dos jovens. Aí, isso não foi em 91, não? Faz tempo. Por aí, foi mais ou menos por aí mesmo. Ou antes um 91, pouquinho. Eu acho que um pouquinho, antes um pouquinho. Antes um pouquinho. Nós já estamos lá. Enchia aquele ginásio coberto de crentes da Assembleia de Deus. Eu fui a uma convenção dessa junto com o Edmundo Pinto. Sim. Acho que ele era deputado, eu não lembro o que ele era. Naquela época eu era repórter. E eu fiquei impressionado. Como é que tá tanto crente aqui? Aí depois aí eu fui para lá, crente. Já era no ginásio César. Maravilha, né? Você lembra, né? Aí, pastor, fui ao culto, digo, vou ir lá pro ginásio, pro congresso. Aí quando eu chego lá, olha que eu vejo a Mari. A Mari. Aí começamos a conversar, né? E aí... Esqueceu de mim, dona Mari? Sou eu, aquele camarada. Eu digo, vou lhe deixar você em casa. Você aceita uma carona? Ela disse, aceito. Só que ela pensava que eu tinha moto, eu acho, né? O carro. Quando terminou o culto, eu digo, vou chamar um táxi. Chamei um táxi, fui deixar lá no Esperança. Aí começamos a conversar. E aí a gente reatou o namoro, graças a Deus. E com pouco tempo menos de um ano, pastor, a gente casou. Quantos filhos vocês têm hoje, pastor? Temos 2 filhos. Graças a Deus, todos parecem com ela, né? Todos parecem com ela. Tem um livramento para esses meninos, né? O mais velho parece comigo, pastor Felipe. É mesmo? O Felipe, Você é um senhor que acha, né? Também. Agora, a mais nova não, é com ela. Ele parece mesmo a Sara. Sara é... Eles parecem com vocês dois, né, pastor? Isso é verdade. De verdade. Eu não posso perder essa chance de brincar com o senhor, porque eu tenho uma pergunta para voltar com o tema aí. Que eu falei assim, será que isso não é um traço ainda de timidez que o senhor deveria ter renunciado a ele? Porque eu ia conversar com o senhor sobre dons, né? Porque geralmente quem é crente desde cedinho, né? E a Assembleia de Deus tem um hino, que é considerado o hino da Assembleia de Deus, assim, a Assembleia cuidando da doutrina e também dos dons, né? Essa questão do pentecostalismo no Brasil, tal, a Assembleia de Deus, os dons, operação de milagres e tal. E aí eu ia conversar sobre isso, o senhor me deu um ensejo para falar de libertação, né? Porque se tem algo que vem carregando a pessoa o tempo inteiro, às vezes isso não é... A gente precisa de uma outra receita, talvez, não sei. Talvez você precise renunciar àquilo para ser efetivamente curado, né? Isso, nessa questão, por exemplo, da liderança. Eu estou falando isso aqui especulando, porque eu não tenho talento, competência espiritual para falar sobre isso com o senhor, né? Mas eu toquei no assunto e quis voltar aqui a ele. E assim, o senhor foi muito próximo disso. O que o senhor mais queria era batismo no Espírito Santo. E quem tem essa aspiração não quer navegar em mar curtindo, ele quer ir lá pro meio, né? Não quer ficar, quer mergulhar fundo, né? O senhor conseguiu? Qual foi a sua mais assim, arrebatadora experiência com os dons? Sim, pastor. Aí, em relação à busca pelos dons, né? Como eu falei bem no começo, né? E é de fundamental importância no nosso ministério, porque sem os dons, pastor, na vida do cristão, né, sem essa chamada divina, pois diz a Bíblia, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, né? E quando você percebe que o Senhor tem te dado um dom específico para exercer no ministério, com clareza que Deus tem te dado, isso faz com que você desenvolva o ministério a qual Deus quer com mais facilidade, né? Por exemplo,
A Bíblia diz que Deus chama um para pastores, outros doutores, profetas, e vai, né? Isso para querendo o aperfeiçoamento da igreja, né? Eu vejo que o meu ministério, assim, não é de evangelista. Só acha que não? Não. Mas assim, de aconselhar. Eu sou apacentador. De cuidar. Você é pastor, sabe? Mesmo. De pastorear. Eu me sinto bem aconselhando. Então não cabe timidez mais nisso, né? Se sobrou algum aí, né? Então eu vejo que é necessário para o desenvolvimento da igreja de dons. Porque senão... E se a pessoa não pedir sabedoria do Senhor, a pessoa fica... vamos dizer assim... no ministério ao qual Deus não quer ele. Você entendeu? Por exemplo, tem pessoas que o Senhor chamou para ser um diácono na vida. Quer porque é outra coisa. Eu quero ser pastor, mas será que Deus te deu essa chamada pastoral? E outra, presumir que isso tem um nível superior ao outro, o diácono, o pastor evangelista, se por acaso isso tem algum melhor do que o outro. Não tem, não tem. Se tiver essa compreensão, tem que se converter de novo. Mas é entender que o Senhor, através dos dons, o Senhor separa como Ele quer, isso sendo específico para um trabalho na sua obra, e você entendendo também que Deus te chamou para estar onde você está, pastor. Isso é prazeroso. Aquela pessoa que ele pastoreou lá na base, consulado lá de fora e tal, ela tá por aqui? Ela está por aqui, tá. E ela olhando para o senhor dirigente, agora da Igreja Assembleia de Deus, não só de uma congregação, né? Porque o senhor está onde agora? Dirigindo a Assembleia de Deus? Hoje nós estamos no Tucumã. No Tucumã, que é uma igreja também antiga, né? Da Assembleia de Deus em Rio Branco. Mas assim, o senhor foi dirigente de uma regional. Foi. Com mais de 30 outras congregações, outros líderes, conduzindo ou não, como pastores, aquelas congregações, né? Essa pessoa viu a sua trajetória? Viu. Inclusive, essa pessoa participou. Quando essa pessoa estava no culto... Ela tem esse galardão. Ela não lembrava, pastor. Essa pessoa não lembrava. Aí que é. Eu digo, o irmão que está aqui hoje, eu contei o testemunho. Pronto. Eu contei o testemunho. Rapaz, essa pessoa me abraçou, começou a chorar. Renovou aquele ali. É isso. Então, assim... E o senhor depois, teve alguém assim, com quem... Porque quando eu perguntei aí, assim, pastor Amorim, e alguém fez com o senhor fez com alguém aquilo que lhe fizeram? Assim, registrou na sua mente alguém que estava desistente ou muito por fora e Deus lhe usou como usou a essa pessoa aí? Isso, pastor, várias pessoas, várias mesmo. Porque se Deus permitiu tudo isso, passar por tudo isso, tem um propósito, claro. Né? Tem um propósito. E, assim, o Senhor tem me dado essa graça de conversar com várias pessoas, às vezes até mesmo desprezado por muitos, né? Nosso pastor presidente tem esse dom, né? De ajudar as pessoas, de trazer as pessoas, assim, até ele. Às vezes, ministerialmente mesmo. Quando muitos não querem, nosso pastor diz, não, pode vir que eu, né? Que eu quero, que eu ajudo, né? E o Senhor também tem me dado essa graça. Falo muito do pastor Luiz Gonzaga, a respeito de oportunidade. Né? De oportunidade, exatamente, de oportunidade. Ele ficava tinha jogado no mato. Isso, se quiser uma oportunidade com ele, é possível que consiga. Né? E às vezes eu percebo também que o Senhor me deu essa graça, assim, de às vezes trabalhar com obreiros, que há pessoas que o obreiro não quer mais ficar na obra, mas por quê? O problema é que para ser pastor mesmo, você tem que imitar Jesus, né? Isso é. Porque teu pastor... Se existe alguém que é para se chamar de pastor, é o bom pastor, né? Isso é verdade. Assim, e só pegava, então ninguém dá mais nada por ele. Tem os Judas da vida, né? Os Pedro da vida, né? Isso é verdade. E, se não fosse alguém como Jesus, né? E para ser pastor tem que imitar. Tem que imitar, né? Jesus, acho que é isso que nós estamos falando do pastor Luiz, né? Isso, exatamente. E o pastor Luiz tem esse dom, né? De saber, sabe... ajudar o obreiro. Se você quiser empurrar o irmão num precipício porque ele errou, você não é pastor. Exatamente, Então, esse é o chamado pastoral. De cuidar, de pastorear, de trazer um novo vigor na vida do obreiro que às vezes está sem esse vigor, né? E assim, o Senhor tem me dado essa graça também de saber conversar com essas pessoas, estar do lado, nós vamos juntos. Eu te ajudo, você me ajuda também. E o senhor gostou de ser apresentador de televisão? O senhor passou um período, enquanto dirigia a regional, fazendo os programas
semanais, né? No sistema DTV ali. Dá para ser pastor na televisão? Pô, a gente conhece muitos, né? Assim, teleapresentadores e tal. Como é que foi essa experiência para um homem que não gostava nem de se expor na congregação, você está no banco de trás, de repente você está na frente da câmera, não sabe nem quem está vendo, nem quantos são. Foi chamado, foi uma missão, pastor, quase impossível. Foi quase impossível. Mas o senhor venceu bem, né? Mas o senhor trazia a Mari. A Mari. Aí dá para ir. Então, voltando lá com a Mari, então a Mari, ela completa o meu ministério, pastor. Ela sabe. Eu lembro-me que um tempo, quando, assim, logo que eu retornei, ela, assíduo na igreja, eu dizia assim, mas eu estou tão cansado hoje. Acho que não vou para o culto, não. Eu morava próximo da congregação. Ela disse, eu vou preparar o nosso filho e os dois para o culto. Isso foi vários meses. Eu digo, meu Jesus, essa mulher, ela vai para o culto toda vez, eu não vou, tá errado. Né? Então, veja assim, como ela me incentivou, sabe? Mulher pastor, sábia. como me incentivou. Sabe? Toda reunião de oração, estava a Mari. Sabe? Toda culto estava a Mari, né? E o programa, quando eu vim, ela disse assim, rapaz, eu vou te ajudar. Eu digo, Mari, maravilha. O senhor ainda dá carona para ela? Vocês são apaixonados, pastor? Com certeza, pastor, com certeza. E os meninos deixam vocês namorarem? Deixa mesmo. Um monte de meninos. Vocês são casados, não? Sim, sim. Todos? Não, o mais velho, ele estava com a jovem ainda, deu certo namoro, enfim, A mais nova. As meninas tem uma que tem neném, não tem? Isso é avô? Não, ainda não. O senhor vai dar um avô maravilhoso. Ó. Eu acho que você é um avô muito vai ser um abestado. o lugar mais baixo do homem. Mas dizem que, avô, pastor. Diz que o neto é filho com açúcar. Pastor. Depois que você é avô, você não vale mais nada, pastor. Eles fazem o que querem com a gente e os filhos ficam com raiva porque você permite. Eu falo sempre isso. Eu acho que você é um avô muito besta. É muito besta. É mais do que pastor. Avô está além de todos os dons. Não é um negócio impressionante. É um amor diferente. É verdade. E, pastor, hoje em dia, os seus filhos, algum deles tem demonstrado a mesma vocação, os mesmos dons ou o interesse que o senhor, ou estão passando, vivendo alguma dificuldade, onde o senhor pôde entrar com o aprendizado que o senhor tem? Há quantos anos já hoje? Isso eu não perguntei. A minha idade? Desde que o senhor tinha 11 anos para cá? Desde que aceitou e caiu e voltou? Eu estou com 55 anos, né? Olha aí, faz mais de 30 anos. Certamente mais de 30. É verdade. Os meninos... O mais velho tem 26 e a mais nova tem 22 anos, né? Os meus filhos são uma bênção, pastor, graças a Deus. O Felipe e a Sara são uma bênção mesmo, né? O Felipe, ele tá naquela correria de o Felipe só tem aquele defeito, né? Parecer mais com o pai. Mas feiura não é problema, pastor. De estudar para concurso, ele está lá no sul do Brasil? Não, está aqui, está estudando, sabe? De dia e noite e dia, sabe? E ele se formou em advocacia, né? Advogado, e está estudando tem várias portas abertas de concurso, né? Ele disse, pai, eu vou fazer. Meu filho, faça, em nome de Jesus. E o Senhor vai direcionar. Vai direcionar numa porta aí. Tem uma ruma de assembleianos formados em direito e exercendo a advocacia com sucesso, né? Ele vai ser mais um, pastor. Ele é um menino bom, graças a Deus. É um excelente servo do Senhor, né? Vamos lá de novo naquele papo. Quem foi que esteve próximo ao senhor, que o senhor disse assim, puxa vida, agora eu vou fazer aquilo que fizeram comigo lá na porta da base? Sim. Eu quero... Teve vários, pastor, vários. Mas assim, um especial, né? Que, assim, não quero citar nomes, né? Pode ficar mesmo constrangido. É uma ética pastoral. Tá? Isso. Mas que estava numa situação, assim, de eu chegar, assim, dizer... A pessoa praticamente não queria mais nada, sabe? Eu digo, eu não tenho mais oportunidades, e outro assim, que ninguém me quer mais, vamos dizer assim, né? Eu digo, meu amigo, a igreja é lugar de cura. É um lugar de cura, é um hospital onde nós vamos ser curados em nome de Jesus, né? E a pessoa passar a frequentar os cultos, passar a ter aquele novo vigor, sabe, pastor? E agora a gente fica feliz, né? Em ter essas pessoas servindo ao Senhor, né? E às vezes também, pastor, você ganha pessoas pelo seu, se não a jactância, tá bom, pastor? Sim. Mas assim, pelo seu testemunho. Mas se você percebe os outros fazendo, quando é você não vai reconhecer só porque é humilde, modesto. Eu tenho uma pessoa específica também, que eu não quero citar o nome. Sim, senhor. Ele
ele disse, Amorim, eu aceitei Jesus. Uhum. E eu lembro que a gente tinha um contato toda semana. Eu era vendedor na época. Uhum. E toda semana eu ia na empresa dele. Ele disse... E eu nunca tinha falado do amor de Cristo para ele. Sim, Nunca tinha falado. Uhum. Mas ele disse, uma das coisas que eu aceitei Jesus foi pelo seu testemunho. Eu digo, rapaz, que responsabilidade. Pronto. Que responsabilidade. E hoje, pastor, ele está firme. Ele está firme. Ele não está no nosso ministério, tem outro ministério, mas está com a família dele lá servindo ao Senhor. Glória a Deus. Valeu a pena. Para a glória do Senhor Jesus. Todo o caminho para trás, né? Pastor Amorim, eu acho que o senhor não terminou os dias de apresentador de programa de televisão. Né? Além do mais, acho que com a sua pastora ao lado, ela, né? Então, assim, eu quero convidar o senhor, chame alguém para vir aqui no podcast e entreviste as pessoas. Talvez, assim, o que é que o senhor acha de trazer 2 filhos de vocês para vocês conversarem aqui? Né? Uma família sacerdotal, certamente vai dar um programa maravilhoso aqui no Pod Crente. Mas até lá, que Deus abençoe vocês todos e que o seu coração fique disponível, que o senhor escolha aí algo para o senhor fazer, né? E nós estaremos aqui esperando o senhor dizer assim, olha, eis-me aqui, né? Tá bom? Muito prazer, obrigado por ter vindo aqui. Nós temos um carinho especial pelo senhor, um amor especial pela sua família, o senhor sabe disso. Obrigado, né? obrigado. E eu quero agradecer demais o tempo que o senhor investiu aqui no Pod Crente. Amém, pastor, tá? Eu que agradeço. Quer mandar assim, a gente nunca terminou assim, quer mandar um beijo para os filhos, para alguém aqui? Mandar com certeza, pastor. Para sua namorada? Para minha namorada Mari, né? Especial para Mari. E também para nossos filhos, né? E que o Senhor continue fortalecendo cada vez o nosso amor, né? Para que permanecemos firmes, né, pastor? Que o casamento tem um prazo de validade. Mas esse prazo quem coloca é o Senhor. É claro. É até a morte, pastor. Né? É indissolúvel, né? E queremos louvar a Deus pela vida da minha esposa, que o Senhor tem me dado uma família abençoada e abençoadora. Então, um abraço aqui para a Mari, né? Deus te abençoe ainda mais. O nosso ministério, a nossa vida ministerial, ela se completa, pastor. Ela se completa, tá? Somos... Às vezes ela é mais rápida do que eu, você percebe, né? Eu sou mais calma ali, mas ela... Mas não quer dizer que o senhor não pense tão rápido quanto, né? Sim. Mas cada um tem mas seu... se completam, né? A pessoa, 2 calmos, não dava certo, não. Aí fica mais pensativo, né? Demorar um pouquinho para disparar, né? É por isso que Deus coloca junto. Ela é uma bênção na minha vida, no meu ministério. E também mandar um abraço para os nossos irmãos do Tucumã, pastor. Claro. Puxa. Nós já estamos lá 3 meses, inclusive. Você sabe que nós somos vistos no Tucumã, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Moçambique, em Angola, na Espanha. Maravilha. Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul. Aí, rapaz, que bom, maravilha. Bolívia, Peru, Goiás. Benção. Só lá de Goiânia está vendo o senhor também. Olha aí, rapaz, então aproveite aí. Bom. E mandar um abraço para os nossos queridos irmãos lá do Tucumã, né? Filial do Tucumã, né? Estamos lá pastoreando 3 mil. Inclusive, o senhor está convidado, tá? Para depois marcar um dia com o senhor, para o senhor nos trazer a meditação da palavra, né? Imagina. E com certeza vai ser uma grande bênção. Eu sou tímido, mas porque eu penso assim, olha, quem é chamado nunca se achará pronto, mas nunca estará indisponível. É verdade. Né? A gente vai. Vai ser um prazer voltar à igreja do Tucumã. Olha que maravilha. Uma história que depois eu vou lhe contar em off, que aconteceu comigo lá. Amém. Muito engraçada, há muitos anos atrás. Maravilha. Engraçado demais. Então, também mandar um abraço para os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando, né? Eu sempre também estou procurando assistir a pastora Deise, né? Suas filhas. Pastora Deise, assisti, gostei muito. Muito simpático. O Carlinho, também o Carlinho aqui. O Carlinho irmão da Cacilda. Tá aí, tem um monte de crente vindo para esse programa. Só que eu estava esperando que eles viessem. Pastor Luiz, que deu início, né? Eu queria que esses pastores, que esses crentes viessem para apresentar um programa, para eu poder viajar para Boca do Arco, passar pelo menos uma semana lá comendo pacu frito. Que bom, mas rapaz. Deus colocando a gente aqui, vamos lá, né? É verdade. Agora o senhor é convidado a vir aqui um dia fazer uma experiência e vir apresentar aqui. Tá? Muito obrigado por tudo, tá, pastor Deus, continue te abençoando. Sabe que o Senhor é uma bênção na nossa vida, viu? A sua vinda para a Igreja Assembleia de Deus, eu creio que foi de Deus, é de Deus. Amém, Deus tem direcionado todas as coisas. E hoje nós estamos entendendo com mais clareza qual o propósito do Senhor com a sua vinda, juntamente com a sua família aqui para a Assembleia de Deus em Rio Branco. Mas a minha mulher com certeza já sabe. E eu quero aproveitar o ensejo, né, pastor? Assim, incomodado aqui,
acho que o senhor tem, com a Mari, um chamado para ser pastor de casais, né, pastor? Certamente. Mas isso aí o Espírito Santo vai falar com o senhor em outras oportunidades. Amém. Obrigado, tá? Obrigado também, pastor. Valeu mesmo. Amém. Obrigado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E nós que cremos dizemos amém. Até o próximo Pode Crente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor.